Olá, turma, tudo bem? Como vocês estão passando? Eu sou a farmacêutica Aline Santiago e sou a mais nova professora de vocês e hoje nós vamos falar sobre farmácia clínica e hospitalar. Essa é a nossa matéria, mas hoje, como início, a gente vai dar uma noçãozinha para vocês do que é a farmácia clínica e hospitalar. Quero mostrar para vocês esse âmbito novo, onde os técnicos estão chegando e trabalhando. A farmácia clínica e hospitalar é uma matéria muito apaixonante, vocês irão se identificar. Tem pessoas que não imaginam que sejam, porém depois dessa matéria vão querer trabalhar com toda certeza, porque vocês estão em contato com o paciente, vai ter contato com interações medicamentosas, vocês poderão evitar as interações medicamentosas trabalhando em uma classe de multidisciplinar de profissionais com enfermeiros, médicos, farmacêuticos. Certo? Então vamos dar início à nossa aula de hoje e espero que vocês tenham um bom entendimento e de já qualquer dúvida, pegue o caderno, a canetinha, vá anotando a sua dúvida, depois me encaminhe as suas dúvidas para a gente tirar, porque a gente vai tirar um dia de fazer uma live para a gente tirar todas as dúvidas, tá bom, turma? Não fique com dúvidas nesse assunto, tá? Me mande todas que a gente vai discutir sim, tirar e chegar a uma conclusão juntos, certo? Pois bem, a farmácia clínica e hospitalar. O que é a farmácia clínica? Já se perguntou? Eu vou apresentar para vocês, se ainda não sabem. A farmácia clínica é a área voltada para o cuidado do paciente, que visa a promoção, a proteção, a recuperação da saúde e de prevenção de seus agravos. Devido ao uso inadequado de medicamento, as condutas do técnico e do farmacêutico clínico buscam otimizar a farmacoterapia. E o que é farmacoterapia, professora? Farmacoterapia vem aqui, ó, fármaco, terapia. Então o nome a gente já tira o significado, é a terapia do fármaco atuando no organismo. Promover o uso racional de medicamentos e sempre que possível melhorar a qualidade de vida. Então a partir de hoje, quando alguém perguntar para vocês o que é farmácia clínica, você vai responder dessa forma, com esse conceito. Por quê? Porque nós devemos entender que o curso é técnico. Então, a partir do momento que você é um técnico, o seu linguajar, o seu vocabulário tem que ser técnico. A profissão exige isso, o meio exige isso. E o que nos faz diferente das outras pessoas que não têm o técnico de farmácia? As nossas ações, não é? As nossas reações e o nosso vocabulário. Então, a partir de hoje, se vocês ainda não tiveram vocabulário técnico, vai treinando. Olha, gente, eu tenho 7 anos de formada, tenho 7 anos na profissão, eu sou farmacêutica comercial, amo drogaria, amo atenção farmacêutica, amo este contato que a gente vai ver da clínica, que é conversar com o paciente. Estou passando também por uma experiência muito boa trabalhando ali no complexo de DST, no laboratório, né, que é totalmente longe do paciente, porém os nossos termos técnicos têm que prevalecer, tá? Então vocês compreendam isso. Então, para tudo eu vou mostrar um conceito que devemos aprender, certo? E continuando que a farmácia clínica transforma-se dentro da farmácia hospitalar, agregando as muitas funções desse serviço. A intervenção farmacêutica, que não é só farmacêutico, o técnico vai estar aliado, vocês estão chegando nesse mercado de trabalho para trabalhar com a gente. A intervenção farmacêutica baseada no paciente e na melhor maneira de lhe dispensar os cuidados farmacêuticos com os menores riscos possíveis, demonstrando o caráter amplo dessa área. E a farmácia clínica e a atenção farmacêutica. Eu creio que eu já vi a grade de vocês curricular, não é? E eu creio que vocês já passaram por matérias que citaram atenção farmacêutica. E a gente vai ver as duas juntas, então preste bem atenção. Olha o que Cipolle em 2000 disse pra gente. A atenção farmacêutica baseia-se principalmente no acompanhamento farmacoterapêutico dos pacientes, buscando obtenção de resultados,
terapêuticos desejado por meio da resolução dos problemas farmacoterapêuticos. Então, é buscar resultados desejados. Procurando se definir uma atividade clínica para o farmacêutico, tendo o paciente como ponto de partida para as soluções de seus problemas com os medicamentos. A nossa área de saúde é uma área que ela não é individual. Quase todas as áreas podem se trabalhar individualmente. Um advogado, ele pode advogar uma causa individualmente ou não, mas a saúde não. É uma classe multidisciplinar, precisamos um dos outros. Então, o farmacêutico precisa do técnico farmacêutico, o técnico de farmácia, o enfermeiro precisa do técnico de enfermagem, precisamos do médico, precisamos dos enfermeiros farmacêuticos, os enfermeiros precisam dos farmacêuticos. A gente é multidisciplinar. Fisioterapeuta, nutricionista, todas as especialidades. Então, não vá pensando que, eu vou ser técnico de farmacêutico, eu não vou ali depender de uma técnica de enfermagem para trabalhar. Você pode depender totalmente dela para trabalhar, porque o organismo, a saúde não é um quesito, não temos um compartimento, a gente não tem uma habilidade, um problema a ser resolvido. Nosso organismo tem um monte de divisões, um monte de órgãos que precisam de especialistas, e para cada área tem o seu técnico e o seu especialista. E a farmácia clínica e a atenção farmacêutica, ela é dividida em 4 processos, esses fatores. Primeiro processo, coletar e organizar dados dos pacientes. Gente, isso é primordial. Vou dar um exemplo de drogaria comercial. Gente, quando o balconista ou técnico de farmácia que trabalha no balcão não preenche corretamente os dados do comprador, que nesse caso é o comprador, para a portaria 344, os medicamentos sajados, e para os antibióticos a gente pega os dados do paciente e a idade. Quando não coleta corretamente, isso gera uma confusão. Me lembro que uma vez um balconista dispensou o medicamento, lembro que era o Neolepetil, de 4% de 1%. Porém, um balconista dispensou, eram 3 vidros, ele dispensou 2 de 1% e 1 de 4%, uma coisa assim. Eu sei que eu identifiquei o erro quando eu fui lançar a receita e conferi o estoque, e vi que ali houve uma troca. E aí, cadê a receita, se estava preenchida corretamente? Não estava, não tinha os dados, não tinha telefone, não tinha endereço, e o medo desse paciente tomar medicação e não fazer efeito. Já pensou? Num transtorno, um remédio controlado? Graças a Deus que o paciente, antes de ingerir, veio fazer a troca na farmácia. Mas isso foi um erro gravíssimo. Se eu houvesse coletado os dados, no final da tarde eu teria detectado como eu detectei, ter ligado para o paciente imediatamente ter feito a troca. Então, é primordial dados de pessoas em todos os lugares que vocês vão fazer, principalmente a área da saúde, que a gente atende uma demanda de pacientes, uma demanda de clientes. E na farmácia clínica, voltando hospitalar, a gente precisa saber do motivo da consulta, dados específicos do paciente, história clínica do paciente e a história de medicação. Qual é a história clínica, professora, desse paciente? A história clínica é simples. Uma senhora, uma idosa de 60 anos está indo lá e você vai coletar os dados do paciente. O que está havendo com a senhora? Ela vai relatar todo o problema dela com doenças. Isso é a história clínica. E o histórico de medicação é o que ela está tomando atualmente, o que ela deixou de tomar, o que ela toma contínuo, que é todos os dias. Então, isso é primordial. E o segundo fator é identificar o problema relacionado à farmacoterapia. Qual é? O que o paciente tem de problema com a medicação tal? O médico prescreveu, exemplo simples, o médico prescreveu dipirona para idosa de 60 anos. E aí vamos analisar se ela tem algum problema relacionado ao dipirona que o médico passou. Vai fazer uma análise situacional. Não é dizendo que você, junto com o farmacêutico, vai tirar o poder do médico de prescrever. Não, tem muita gente que confunde. Não, você vai fazer uma revistoria.
Porque a partir do momento que o medicamento está nas mãos do paciente, o que a farmácia clínica quer é minimizar os erros possíveis, zerar os erros. Então, vocês vão ver ao longo da nossa matéria que a farmácia clínica é uma demanda de profissionais. Então, vai passar pelo farmacêutico, com a ajuda do técnico sempre ao lado dele, vai passar por enfermagem, vai vir do médico, né? Então, é para minimizar os erros possíveis. Então, ele vai fazer uma análise da situação da receita, a receita de internação, no caso que a gente está falando de farmácia hospitalar, a revisão da farmacoterapia, a identificação dos problemas presentes e potenciais. Mas ela relatou, a nossa idosa de 60 anos, lá nos dados, que ela era alérgica à dipirona. E aí o médico passou a dipirona ou passou outro medicamento que tem a composição da dipirona. Mas o farmacêutico, juntamente com o técnico, fizeram essa análise juntos. O técnico percebeu, falou: o doutor farmacêutico, aqui está assim, 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 assim. Ela falou aqui nos dados que tem alergia à dipirona. Esse medicamento tem dipirona? Como é que ela vai tomar? Então, vai fazer toda essa análise circunstancial para identificar se o paciente tem algum problema relacionado à farmacoterapia que o médico passou. E o terceiro fator é elaborar um plano de cuidados em conjunto com o paciente. Senhora, continuamos com a nossa idosa. A gente já coletou, a gente viu que ela não tem alergia de dipirona, a gente vai dizer que não tem para continuar o caso. Aí, em terceiro, vamos lá conversar. Senhora, vamos dar um nome a essa nossa idosa? Vamos chamar de Alvorada. Senhora Alvorada, vamos começar, você vai chegar lá, dar bom dia junto com o farmacêutico. Deixa eu falar uma coisa para vocês, você trabalha sempre com o farmacêutico, tá? Porque ele responde pela farmácia clínica hospitalar. E aí vai chegar o farmacêutico, você, né, com a permissão do farmacêutico, quando você estiver pronto, aí você vai chegar lá, vamos lá conversar, elaborar um plano com a senhora. Senhora Alvorada, bom dia. Eu vim aqui que o médico passou para a senhora dipirona, certo? Certo. A senhora tem alergia? Não tem alergia. A gente disse que não tem agora, viu, gente? Tinha, mas agora não tem mais. Eu quero ver com a senhora eu tô vendo aqui que a senhora tem um uso contínuo do losartana, que é o seu remédio de pressão, tem o civastatina, que é do colesterol à noite, meio-dia a senhora toma metformina para diabetes, certo? A senhora Alvorada vai dizer assim: sim, certo. Aí você vai dizer assim: nós vamos incluir a dipirona. Aí ela vai dizer: ô meu filho, mas o meu estômago anda tão carregado desses remédios que eu tomo 3 comprimidos por dia, eu não sei mais o que eu faço ainda tomar essa dipirona. Vamos elaborar uma rotina para essa paciente? Dona Alvorada, vamos elaborar. Dona Alvorada, vou conversar com o médico, mas vamos passar um protetor gástrico para a senhora. O médico vai prescrever. Aí que tal a senhora usar um protetor gástrico? A gente vai passar, porque os protetores gástricos, eles são receitados pelos médicos, não é pelos farmacêuticos. Eles não são do MIPs, que é os medicamentos isentos de prescrições. Eles precisam. Vamos passar um protetor gástrico para a senhora tomar. Pela manhã, antes de qualquer coisa, toma. Os seus remédios contínuos vai continuar tomando. Porém, eu estou vendo que o médico passou de 12 em 12 horas. Então, a senhora vai tomar após o café e após o jantar, que é a dipirona. Não tem interação medicamentosa com alimentos, certo? Ela vai dizer o quê? Ô, meu filho, tudo bem, muito obrigado. E aí você vai relatar, junto com o farmacêutico, que vai precisar de um protetor gástrico, que viu a necessidade, e o farmacêutico vai no médico conversar com ele. E aí o quarto fator voltando a elaborar esse conjunto com o paciente, é o que eu falei: definir as metas terapêuticas e agendar o retorno, certo? Mas no caso da Nossa Senhora Alvorada, ela vai precisar do protetor gástrico, que não é um MIP, aí ela vai esperar.
a confirmação do farmacêutico para trazer a nova receita, e aí vai agendar o retorno. E o quarto e último fator de uma farmácia clínica e atenção farmacêutica andar casados é realizar o segmento individual dos pacientes, resultado e progresso do paciente, alcance das metas terapêuticas e analisar os novos problemas, porque ele está lá, a Dona Alvorada está lá para tratar uma dor que ela está sentindo no corpo todo sem saber o que é. Dona Alvorada, senhora Alvorada foi, passou 15 dias e voltou. Quando ela voltou, ela trouxe novos problemas, porque ela não ficou 100%. E aí passou a dor no corpo? Passou. Porém ficou ainda a dorzinha no estômago. E aí o que a gente faz? Volta tudo de novo. Coleta o dado, histórico clínico, vem identificar o problema na farmacoterapia, vai elaborar o novo conjunto com a Dona Alvorada e vai realizar o segmento individual do paciente com a Dona Alvorada. Então, é muito sério isso, porém, tudo tem uma rotina, certo? E falando sobre a intervenção farmacêutica. Intervenção farmacêutica não quer dizer só o farmacêutico, mas a área farmacêutica que inclui vocês. Então vamos lá. A atenção farmacêutica surge no cenário brasileiro e internacional como um novo exercício profissional, onde o farmacêutico assume a responsabilidade de garantir que o paciente que receba um medicamento possa cumprir os esquemas farmacos terapêuticos e seguir o plano de assistência de forma a alcançar resultados positivos. Eita, que tá sensível hoje o computador. A preocupação com a qualidade, a eficácia, a segurança dos medicamentos produzidos em larga escala fez com que o farmacêutico hospitalar fosse solicitado a prestar informações sobre as características que os novos medicamentos podiam ter sobre o perfil do paciente. Em relação a isso, eu quero dizer a vocês que nos anos 60 surge lá nos Estados Unidos, como falou internacionalmente, a farmácia clínica com o objetivo de promover a saúde, de prevenir, monitorar os efeitos adversos, intervir, contribuir para a prescrição de medicamentos, para a obtenção dos resultados clínicos com maior agilidade e com positivo de resultados, e otimizar a quantidade de vida dos pacientes e minimizar os custos relacionados à terapia. Então, dessa forma, a intervenção farmacêutica, o ciclo farmacêutico com os farmacêuticos, os técnicos de farmácia, passam a integrar a equipe de saúde e atuar a forma mais efetiva da assistência prestada ao paciente, usando seus conhecimentos para melhorar o cuidado. Então, temos que estudar o tempo todo, é necessário, certo? É investimento. Então, torna-se fundamental a terapêutica clínica e à medida que ocorre toda a prevenção dos erros de medicamento, a promoção de uso correto e racional diminui os erros da terapia. O seu uso indevido de medicamento é um problema muito sério de saúde. É um problema de saúde pública e gera grandes consequências econômicas. Todavia, quando eles são utilizados, os recursos terapêuticos são mais eficazes. Gente, a gente vai falar sobre interação medicamentosa e os efeitos que medicamentos podem fazer no organismo. Quando eu cito sobre a economia, que isso modifica a economia, é porque as pessoas usam medicamentos disseminadamente. Então, a compra de medicamento é muito grande. Conversando com os farmacêuticos que eu trabalho lá no complexo do Anhanguera, um deles é também professor da Alvorada, entrou junto comigo, professor Gilvomar, o Gil. A gente estava conversando como as pessoas têm facilidade de tomar medicação. E a gente falando como farmacêutico, né, e o outro farmacêutico, o doutor Gustavo, a gente dizendo como porque quando a gente está doente, a gente tem a noção mais do que a população do que faz mal, então a gente evita tomar medicação. Raro você ver um farmacêutico que gosta de tomar medicação, porque as pessoas não querem lutar, elas querem se automedicar, se autointoxicar. Então o mercado, a economia gira em volta disso. A indústria farmacêutica brasileira ganha milhões, movimenta milhões com isso. E por que é que esse é um problema de saúde pública?
Já se perguntaram por que não é saúde particular, cada um cuida do seu? Porque as indústrias farmacêuticas geram os impostos, geram emprego, né, mexe na economia do nosso país. Então ela é um problema de saúde pública que infelizmente não podemos resolver sozinhos, mas a gente pode resolver o ambiente que a gente vive, o ambiente que eu compartilho, minha igreja, minha célula, meus amigos, funcionários que trabalham comigo, parentes, familiares, família do marido, mães dos amiguinhos dos meus filhos, todo o ambiente que eu convivo, eu procuro levar ao uso racional de medicamentos. A automedicação é muito séria, tá, gente? A gente vai ver isso e os efeitos na próxima aula. E a intervenção farmacêutica é capaz de melhorar o cuidado ao paciente. Quando ela é documentada, como eu volto a repetir, precisa coletar, permite a avaliação de qualidade por meio de indicadores. Então, se ela é documentada no sistema, você vai ver os indicadores de como a intervenção farmacêutica está melhorando no ambiente hospitalar, os quais podem ser utilizados para demonstrar a contribuição do farmacêutico na assistência, reforços profissionais, a importância desse cuidado e comparar os dados com outras instituições visando melhorar o processo, porque não há concorrente melhor do que a comparação, certo? Para realizar a farmácia clínica com qualidade, é importante que os processos sejam sistematizados e padronizados, de modo que possa definir e ampliar o seu instrumento de trabalho em todo o campo de atuação e até mesmo de outras instituições hospitalares. O que é que eu trago para vocês aqui? Que um desafio da categoria farmacêutica, nossa categoria, é modificar condutas, certo? Farmacêutico, técnico de farmácia, eles são novos nos mercados, né? Ninguém andava se vendo técnico de manipulação, ninguém andava se vendo como era um técnico de manipulação. Ei, você tem quanto tempo na manipulação? Ah, eu tenho 20 anos. Tu tem um curso? Não, eu aprendi, porque eu cheguei aqui e me deram o curso, eu aprendi. Mas você tem um curso técnico? Não, não tenho. No balcão de farmácia, quantos balconistas têm o curso técnico? Não, a maioria deles são vendedores, né? São experientes vendedores. Eles só reproduzem o que eles aprendem com o passar do tempo, a indicação, mas não sabe de interação medicamentosa, como age, não sabe da farmacoterapia, como a gente está vendo. Então, nosso objetivo é modificar as condutas das pessoas que participam e trabalham com a gente. Modificar a conduta não é modificar caráter, gente, não interprete mal. Conduta profissional, certo? E na prática profissional, o modelo que propicia aos técnicos é assumir, junto com o farmacêutico, uma responsabilidade de cumprir a farmacoterapia, que é o que eu venho citando desde o início, certo? Questão de instrumento de trabalhos sistematizados, padronizados. Quem tem dificuldade com computação, a básica, trabalhar com Excel, planilha, principalmente, porque quando você monta indicadores, você monta em Excel, tem dificuldade antes de terminar o curso, já vai tendo cursos de informática. Eu já tive um aluno que tinha muita dificuldade com o sistema, só que ele era muito inteligente, e aí eu conversando com esse aluno e falei, você é muito inteligente de conteúdo, de disciplina, mas nessa área a gente vai melhorar, você tem que melhorar, porque infelizmente aonde vocês forem, estarão sistematizadas e padronizadas as coisas, certo? E a atuação do técnico na farmácia clínica, olha vocês aí bonitinhos, lindos, atuando de jaleco com nome técnico, ó. E eu passar por vocês, vou me encher de orgulho de ver vocês, alunos competentes, e eu dizendo, foram meus alunos, certo? O uso racional ocorre quando os pacientes recebem a medicação adequada às suas necessidades clínicas, na dose correta, por um período de tempo necessário e o menor custo para si e para a comunidade. Os seguintes processos estão incluídos nesse contexto de farmacoterapia adequada, indicação adequada, medicação correta, dose correta de acordo com as condições clínicas do paciente, sempre respeitando isso. A administração e duração do tratamento apropriados, adesão adequada dos pacientes ao tratamento, assim como a avaliação, o comportamento de possíveis eventos, quase não sai, adversos relacionados ao tratamento. Viu como é a atuação de vocês? Então,
vocês são indispensáveis, né? Vão ajudar também nos dados clínicos, laboratoriais, prescrição médicas, entre outros também, né, gente? E também, deixa eu mudar aqui, que é a luzinha, meu abajur aqui, minha luminária tava piscando. Então, vocês são indispensáveis, né? Também na entrevista clínica. Se tem entrevista clínica, para coletar os dados e fazer aqueles 4 passos que a gente viu, certo? E ela é focada também no perfil do paciente, no histórico clínico, história de medicação, como a gente viu. A história clínica inclui a queixa principal, que é a história da doença atual, história médica regressiva, histórico social do paciente, né? O histórico médico vai dos familiares, né? Sempre quando na gestação, sempre é perguntado se a gente... Perguntado assim, no meu caso pra mim, né? Na gestação perguntou se os meus pais tinham doenças crônicas, doenças autoimunes. Então sempre vai ter isso, viu, gente? E também o histórico de medicação, inclui os medicamentos, como eu falei, até mesmo, que eu esqueci de falar, até mesmo os medicamentos fitoterápicos, as plantas medicinais. Não, ele só toma um chazinho de camomila. Não, tem que relatar, senhor, se eu tomo um medicamento natural, não, minha filhinha, eu só tomo uma erva doce todo dia. Relate, coloque. As alergias, os RANs é o que? Reações adversas a medicamentos, se o paciente tem, e a experiência da medicação no paciente, se já tomou. Então a atuação de vocês é essencial lado ao lado do farmacêutico. E a dispensação do medicamento, olha o que ele nos diz. O serviço de maior demanda nas farmácias é a dispensação, por ser uma atividade farmacêutica de maior reconhecimento pela sociedade. Olha, este serviço pode ser realizado em farmácia hospitalar, ambulatorial e também em farmácia com ou sem manipulação. Nessa prática, o farmacêutico deve orientar sobre todo o modo correto da utilização dos medicamentos e avaliar possíveis problemas relacionados a seu uso. Em muitos casos, a dispensação consiste no último momento em que o paciente tem contato direto com o profissional da saúde, antes de iniciar o uso do medicamento. Brasil 2016, Conselho Regional de Farmácias do Estado de São Paulo. Olha a responsabilidade que é. Em todo o âmbito, o farmacêutico vai ser responsável pela dispensação, para eles estão técnicos para ajudar. Mas olha a responsabilidade que você e o farmacêutico carregam. Vocês serão os últimos profissionais, a maioria das vezes, a eles verem antes de tomar a medicação. Então, vocês estão... Se teve algum erro lá na prescrição médica, que passou pela enfermeira, que passou pelo técnico, passou até por outro médico e ninguém não viu, a responsabilidade maior de fechar com chave de ouro a farmacoterapia desse paciente está nas mãos de vocês. Até porque vocês têm essa matéria, né? Vocês têm a bioquímica, vocês têm isso. Mas a lei não permite que vocês dispensem nem qualquer outra pessoa dispensar medicamento, a não ser o farmacêutico, certo? Mas vocês vão estar lado a lado com ele. Então, a dispensação é um cuidado assistencial seríssimo ao paciente, né? Então, em prática, privativa, privativa que eu falo é que na prática é privada do farmacêutico e é realizada de forma centrada com a necessidade do paciente. O farmacêutico, a responsabilidade dele é de conhecer a indicação, a dose, a via de administração, frequência, duramento de tratamento para cada medicamento e deve reunir essas informações, as essenciais informações e passar para o paciente junto com vocês. Certo? O uso do medicamento desnecessário também, que a gente pode trazer na dispensação de medicamentos, ou sem indicação, traz sérios problemas, como eu venho falando, né? Então, a última ferramenta para se revisar a análise da prescrição é a farmacoterapia, que você e eu, farmacêutico, estaremos juntos dispensando e trazendo saúde, promovendo saúde para esse paciente, certo? E aí a gente tem o erro de prescrição. Médico erra, professora, médico erra, porque eles são seres humanos. O farmacêutico pode errar no MIP, nos medicamentos de prescrições. Nossa, como pode errar? Porque eles são seres humanos. Só que a nossa área, ela não admite erros. Vocês percebem que quando o médico erra uma cirurgia,
deixa algo desastroso, muda a vida de pessoas, das pessoas que são amadas, muda casos ou até leva à morte. Então, indicar o medicamento, mesmo que ele seja isento, um simples hidróxido de alumínio, pode levar a pessoa a ter sérios problemas. Então, o erro de prescrição é muito sério, certo? E é possível reduzir esses eventos adversos aumentando a qualidade assistencial, vocês sabiam? E o que é essa assistencial? É uma qualidade dentro do hospital onde ela vem promover o uso racional de medicamento. Então é você, técnico, dar assistência para o que está acontecendo. Outras estratégias para evitar esse erro é a implantação da prescrição eletrônica, que é um treinamento de prescritores, conscientizando e educando-os. Então a prevenção de erros tem sido reconhecida mundialmente, graças a Deus, né, como prioridade para os serviços da saúde. Então, sendo de grande relevância durante a prescrição médica, pois os equívocos são bastante comuns. E a gente vê que o ponto de partida para a utilização de medicamento é a prescrição. Tudo começa lá. Nosso trabalho começa a partir do momento da prescrição, que é um documento legal, pelo qual se responsabilizam quem prescreve, sendo no âmbito hospitalar ou médico, quem distribui o medicamento, quem o administra ao paciente, quem está sujeito à legislação do controle da vigilância sanitária. Alguns fatores podem levar aos erros de medicação, tais como falta de atenção ao executar uma tarefa, deficiência na formação acadêmica. Olha aí, professora, mas tempo de pandemia eu não aprendo nada. Gente, eu faço pós online. E é claro que se a pós não fosse online, seria fácil me arrumar, ir pra lá, deixar os filhos, marido, tudo aqui, ir pra uma salinha, me reservar, ficar lá nessa salinha só ouvindo o professor falar e discutir com os meus colegas. Aprendizado 100%. E o online, que eu tenho que me trancar nesse quartinho aqui que eu fiz para estudos, eu me tranco, tenho que entrar escondida porque esses meus filhos que são menores vê, minha bebezinha vê, começa a chutar a porta e chorar porque quer entrar. Aí tem o marido que tá cuidando dos meninos, quando uma vez ou outra pode sair um berrozinho aqui de amor dele, que são dois e os dois são fera, é um casal. Então é difícil você tirar um tempo online. Só que a formação acadêmica exige isso, a formação do curso de vocês exige isso. Lá no trabalho vai exigir, vai revisar. Gente, esse trabalho novo que eu tô de laboratório, eu nunca trabalhei em laboratório de exames, que a gente faz testes de DST. Eu tive que revisar, estou revisando, porque como eu saí da faculdade, eu fui trabalhar direto no comércio e fiquei sempre comercial. E outra experiência que eu tive foi manipulação, foi 8 meses só. Eu tive que trazer tudo de volta, eu estou trazendo ainda. Eu estou entre ministrar aula com vocês e dar uma revisão laboratorial. Mas eu tenho uma formação acadêmica e é só uma revisão. Se eu tivesse feito de qualquer jeito essas matérias, nem revisando, eu tinha que ir para a sala de aula de novo. Entendeu? Então a formação é muito importante, muito, muito importante mesmo. A inexperiência, você é inexperiente, é seu primeiro trabalho, pergunte tudo. Sabe o que é tudo mesmo? Eu encho o saco dos meninos, dos outros doutores, doutor que é o professor de você, vai ser professor de você, o Gilvamar, doutor Gilvamar, doutor Gustavo, eu encho o saco perguntando a nossa doutora-chefe, doutora Alda, farmacêutica, que foi nossa professora, também foi a professora nossa. Então, porque eu sou inexperiente lá, não tive experiência, eu tive a formação. Então, a minha inexperiência não me deixa decidir nada. Aprendi isso com ela, ter o desconfiômetro de tudo que vai fazer, certo? Negligência é fazer de qualquer jeito. A gente tá vendo um monte de aluno negligente com nossas aulas online. A gente não queria estar assim. Eu amo sala de aula, eu amo ficar com vocês mais perto. Minha dinâmica é melhor, eu trabalho melhor. Gente, eu tive que aprender tanta coisa nessa internet, tive que aprender o que é o mundo de sala. Então, requer de mim. Uma coisa que meu pai sempre me ensinou é que as crises, na época ele não chamava de crise, né? Ele dizia assim, as tribulações servem para nos moldar. E eu sempre carrego isso comigo desde criança. Então, o que a gente está passando serve para saber quem são os técnicos e os técnicos. É uma peneira, sabia ter aula online? Uma peneira que separa os bons, os que querem
Claro que sempre tem aqueles que não podem, mas aqueles que não podem eu pergunto para vocês. As nossas aulas são no mesmo horário da aula teórica que vocês teriam no prédio. Por que não estão dando conta? É uma falta de organização de tempo. Online tem que ser organização de tempo, tá? Senão o tempo vai ficar hostil, você não vai aproveitar nada, vai passar o dia ocioso, certo? Então se organize, mas não tenha essa negligência dos estudos, para não ter a negligência trabalhando. Falhas na comunicação entre a equipe, companheirismo, excesso de trabalho, olha, tem que descansar. Uso de fonte de informação incorreta ou desatualizada, falta de conhecimento sobre medicamentos e possíveis interações entre outros, além de afetar diretamente a saúde do paciente, esses erros podem provocar a falta de credibilidade no sistema, desapontando e desanimando os outros profissionais, comprometendo a qualidade assistencial. Então, para evitar, são necessárias ações como capacitação dos profissionais, tem que ter os cursos, você assiste palestras, seminários, treinamento, faz seu curso muito bem estudado, alertando também sobre os erros frequentes, danos provocados aos pacientes, vocês podem estudar. Quando ocorre um erro, a sua comunicação tem que ser extremamente importante para evitar futuros erros. Deve-se reconhecer a sua existência e a necessidade de ser relatado quando elaborado um mecanismo que facilite e estimule a notificação. Errou, falou, corrigiu, notifica, para que, se acontecer o erro, tenhamos elaborado um mecanismo para que tenhamos elaborado um mecanismo do erro que você cometeu para não se cometer mais. Então cometeu o erro aqui, então daqui por diante o mecanismo vai ser assim de trabalho, certo? E aí a gente tem, os exemplos dos tipos de problema de prescrição. Esses exemplos aí é o print que eu fiz do meu livro da pós-graduação. Então tá aí, eu quis trazer esse nível de problema de prescrição para vocês, da minha pós. Então tá aí, o tratamento sintomático de condições leves, devidos recursos de tratamentos enfermidades mais severas, certo? Utiliza-se um medicamento de determinada marca quando existirem medicamentos mais baratos. Por que os médicos fazem isso? Infelizmente, porque eles ganham comissões, não em dinheiro, mas ganham premiações, ganham viagem. Então, vender marca é a mesma coisa de eu montar uma loja e vou dizer, vou vender aqui só Coach e Calvin Klein. E aí, não tem outras marcas até mais em conta? Só que as outras marcas são de materiais diferentes, mas o genérico para o medicamento de marca é a mesma coisa. A diferença é que não há propaganda, certo? Mas passa por todos os processos de fabricação como o de marca passa. Então, o medicamento não é necessário e acaba passando, a dose é exagerada, acontece muito, o período de tratamento é muito longo, a quantidade dispensada é exagerada em relação ao que está realmente sendo utilizado. O que pode acontecer? O medicamento está receitado para um diagnóstico incorreto, seleciona-se um medicamento equivocado para a doença, a prescrição está redigida de forma inapropriada, não se fazem ajustes de fatores coexistentes, que é o clínico, genético e ambientais. Utilizam-se 2 ou mais medicamentos quando um dos dois alcançaria virtualmente nesse mesmo efeito. Procura-se atacar várias condições relacionadas quando o medicamento da condição primária, melhoria, resolveria as demandas. Olha aí, e aí começa um monte de medicamento. Ou então a dose é insuficiente e o tratamento é muito curto. Problemas de prescrição. Prescrição extravagante, sobreprescrição, prescrição incorreta, múltipla e supraprescrição. As repetições de prescrição. Tá vendo, gente? Tanto de problema que pode vir na prescrição e que nós temos que diagnosticar eles. E aí a gente tem a monitoração e ajuste da dose, já que vimos a prescrição. Então, o termo erro de medicação é definido como evento evitável que pode levar ao uso inadequado de um medicamento, causando ou não um dano ao paciente. Estes erros podem ocorrer em qualquer fase da terapia medicamentosa e inclui erros de prescrição, transição, dispensação, preparação e administração.
Orientação farmacêutica reduz a ocorrência de problemas relacionados a medicamentos. Desta forma, contribui para que o paciente tenha uma melhora na adesão ao tratamento e eficácia terapêutica. No momento da orientação, o paciente recebe informações quanto à finalidade do tratamento, a melhor forma de administrar o medicamento, além dos riscos e o efeito que pode ocorrer. O paciente deve saber o que está medicando, o que está sendo medicado nele. É um direito dele. Muitos deles não sabem, mas é um dever seu comunicá-lo. Assim diz CORRE 2011. Então, um exemplo na monitoração dos ajustes que a gente tem da dose é o seguinte. Um exemplo é o cronofarmacologia, que é o pico de liberação do colesterol. Olha só, gente, ocorre no período noturno isso. Sendo assim, a gente analisa se o paciente faz o uso de medicamento para colesterol, certo? Aí esse medicamento ele usa à noite e ele vai fazer exames laboratoriais, que esses exames laboratoriais eles podem interferir, né? Os exames não, o medicamento pode interferir nos exames laboratoriais. É um hemograma de função renal, função hepática. Aí o que vai fazer na monitoração da dose? Vai entender que pode até mesmo suspender a medicação. Olha só, a interpretação de exames é uma prática clínica fundamental da interferência da medicação. Então, para a gente otimizar essa terapia, para a gente modificar a administração do medicamento noturno, vai ser suspendida naquela noite, para que no outro dia possa se fazer o exame sem interpretação. Por quê? Porque você sabe que o medicamento de colesterol tem um pico à noite. Entendido? Que é o cronofarmacologia, pico de liberação do colesterol. Então ele não vai tomar essa medicação para controlar o colesterol. Por isso que o remédio de colesterol é tomado à noite. Então nessa noite ele não vai tomar por conta disso, se houver necessidade, certo? E os principais exames que são observados são o hemograma, função renal, hepática, marcadores de inflamatório, os infecciosos, enzimas cardíacas, dosagem hormonal, glicose também, certo? Então, olha aí como a monitoração é muito importante. O ajuste da dose do fármaco leva em consideração que cada paciente deve receber uma dose específica de um determinado medicamento, sendo essencial para o sucesso da terapia. Cada indivíduo apresenta particularidade, cada um é cada um. Com o caso da classe dos idosos, crianças, gestantes, os hepatopatas, nefropatas, né? Tem problemas hepatológicos, tem problemas nefrológicos. No caso de pacientes hepatopatas, o não ajuste da dose pode acumular de fármaco, já que o fígado é um dos principais órgãos responsáveis pela metabolização. Portanto, o acúmulo vai ser tóxico para o paciente, certo? E aí a gente tem as interações medicamentosas, né? As interações medicamentosas, o que a gente pode dizer? Que a educação em saúde é a prática de orientar, de promover, de prevenir problemas, repetindo de novo, a saúde ou informar sobre os riscos. A dificuldade de acesso às fontes de informações seguras gera uma lacuna de conhecimento de interações medicamentosas dos profissionais, potencializando assim os erros. Então, precisamos ter fontes de informações seguras, de pesquisa, de livros, de sites. Então, lá na literatura, verifica-se que a gravidade de tolerância, de interação medicamentosa teve um aumento progressivo. Então, a tolerância de interação medicamentosa foi ultrapassada. A literatura nos diz que teve um efeito progressivo de 3 a 20%. Então, é muito grande. Tinha 3% a tolerância de interação medicamentosa, mas a literatura está nos trazendo que ela aumentou 20%. Então, isso é muito sério. E a interação medicamentosa, o conceito, essa é uma prática comum nos ambientes hospitalares, devido à grande quantidade de medicamentos que os pacientes fazem uso. Nesse caso, também o farmacêutico é o responsável por identificar a prática e avaliar sua resposta de terapia.
paciente. O conceito de interação medicamentosa baseia-se na resposta farmacológica ou clínica oriunda da interferência de ação de um determinado medicamento, alimento ou qualquer substância química, sobre o efeito e outro medicamento administrado previamente em concomitância ao primeiro. Então, o que Lima, em 2009, fala? Diversos fatores de risco para a ocorrência de interações medicamentosas, sendo estes relacionados à prescrição, onde o aumento dos riscos de interações é diferente proporcional à quantidade de medicamento prescrito, condições intrínsecas do paciente, com idade, sexo, condições de saúde, fatores intrínsecos ao medicamento, principalmente o índice terapêutico. A presença de um ou mais fatores de risco de interação medicamentosa aumenta a complexidade de uma prescrição. Então, esses fatores também aumentam a complexidade da prescrição, mas tem que todos serem analisados para evitar interação medicamentosa. E falando das estratégias educacionais, né? Porque a gente precisa demais para essa área de estratégias educacionais, né? A gente tem que ter uma técnica cientificamente consistente, tem que ter tem que ser específico para o problema da população-alvo, tem que ter essa especificidade, tem que ser independentemente da indústria farmacêutica, do laboratório, da marca, do seja lá o que for que você vai ganhar, você tem que passar o medicamento correto, apresentar uma forma atrativa, distribuir eficientes e periodicamente aos leitores. Apesar de ter um grande valor no processo de reeducação ou percussão dos profissionais da saúde, os boletins, eles são de poucos impactos se não estiverem associados a outras práticas educativas. Então, a estratégia educacional na farmácia clínica, você pode, juntamente com o farmacêutico, bolar sistemas de educação para as pessoas. Não boletim, que é esses boletins que a gente chama, que é o conceito daqueles folhetos, não, mas você pode falar: farmacêutico, doutor, vamos fazer aqui um mini curso, uma palestra juntos, vamos trazer isso. Eu estou vendo que a área fulana de tal, a área desse pessoal aqui está com dificuldade em nos ajudar com a interação. Vamos levar para ele um pouco da farmacoterapia que a gente sabe, eles não sabem. Então, pode trazer isso. Então, as estratégias educacionais que você pode criar junto com o farmacêutico dentro da farmácia clínica são aquelas centradas no provimento de informações, que deve ser feita a partir da interação cotidiana, treinamentos, olha lá, seminário, distribuição de material escrito. A preparação dos eventos e materiais podem ser avaliados pela equipe multiprofissional. Os profissionais da saúde podem ser motivados através da criação de material técnico-científico, como é no caso da preparação do formulário guia terapêutico. Boletins que eu citei, cartazes, ou simplesmente aproveitando materiais do Ministério da Saúde ou sociedades científicas, profissionais, essas coisas, também se beneficiam através de organização. De curso de educação contínua, pode fazer grupos de discurso através de orientação terapêutica, controle de infecção, a mídia em geral. Porém, o que eu mais gosto de indicar é o material técnico-científico, até mais do que os boletins ou os panfletos ou os cartazes que o Ministério libera, porque o científico tem algo mais técnico, tem um linguajar que nós precisamos utilizar, porque quando o Ministério da Saúde libera algo a nível de paciente é uma coisa normal, a gente já está tendo que dominar o assunto, certo? Então você também pode trazer isso para a sua equipe multidisciplinar junto com o farmacêutico. E aí a gente tem a nossa novidade, né? Gente, infelizmente passei por uma experiência de alunos me mandarem atividades, seminários, tudo pelo WhatsApp, e o meu WhatsApp travou. Foi uma burocracia para esse WhatsApp abrir, porque eu tive que apagar todos os aplicativos do meu celular, pagar livros, tudo que vocês imaginarem, minha vida profissional toda do celular, para poder abrir o WhatsApp e corrigir. Aí quando eu abro o WhatsApp, corrijo, tem um monte de foto desfocada, que eu gastei as minhas lentes dos meus óculos todas corrigindo.
E aí eu vou mostrar o Google Sala, que as faculdades estão usando e outros cursos também estão usando. E é muito fácil de usar. Basta ter uma conta Gmail. Ah, professora, não tem Gmail. Tem sim. Se você é Android, você tem o Gmail. Para baixar o aplicativo WhatsApp, você tem que ter Gmail. Para assistir o YouTube, você tem que ter Gmail. Se você tem um celular iPhone, você faz o seu Gmail. Meu celular é iPhone, então eu fiz o meu Gmail para poder fazer isso para vocês, certo? E aí a gente vai fazer assim. Vou mandar o link dessa aula. Após, vou mandar o link, que é esse aí, ó. classroom.google.h.com/h. Vou mandar esse link. E aí, quando você acessar esse link, vai ter o código da turma, vai pedir, e aí você vai digitar esse. O código da nossa turma é ERNLFH4, certo? E aí você vai entrar e vai ver técnicos em farmácia Alvorada. Eu já modifiquei, tá? Em farmácia Alvorada, certo? E aí embaixo nessa setinha, ó, tá aí, é só clicar a atividade, baixa ela e responder e vai enviar novamente. Tudo no celular, ou no notebook, ou no computador, certo? Ou no tablet. E aí, professora, como é que eu envio? Simples. Ó, você vai baixar e vai aparecer uma nova tela, certo? Essa daí não é nossa atividade não. Agora de bioquímica, quando eu achava que ia dar bioquímica, mas já tem outra nova, pode ir lá. Vai vir uma atividadezinha bonitinha para vocês e vocês vão responder. Abrindo parênteses, responda de outra cor que não seja preto, tá? Porque para mim ver bem a resposta de vocês. E aí você, ao abrir a atividade, você irá clicar nesses 3 pontinhos que tá a seta, que pedirá para abrir uma nova aba. Então, quando abrir, é só fazer o download para o seu computador ou seu celular. Super fácil. E após salvar no seu celular ou computador e responder, entra novamente na parte da atividade e do lado, ó, a setinha, adicionar, ó, seus trabalhos, que vai estar aí. Olha como é que vocês vão ter a imagem. Aí vai estar atividade 1 de farmácia clínica hospitalar, não é mais bioquímica, certo? Aí vai estar meu nome, Aline Santiago, e vai estar a entrega e o horário. Tem a data da entrega e o horário, fiquem atentos. Do lado, você vai ver seus trabalhos. Aí você vai fazer o quê? Depois de responder, clicar, entregar e pronto, vai estar lá para correção, certo? Você respondeu no seu celular, você vai procurar, você vai clicar aí nos seus trabalhos, certo? Entra novamente e ao lado adicionar a atividade respondida, ó, e clicar, entregar e pronto, vai estar lá para me corrigir. Após corrigi-las e fizer as alterações necessárias da pontuação de vocês, que vale 1 ponto, porque lá vai dizer também quantos pontos tem, se eu fizer uma com mais ponto vai dizer, eu irei devolver com alteração se for necessário. E todas as nossas atividades vai ser por esta sala. Se você tiver alguma dúvida, lá também você pode ver, ou você pode me chamar no WhatsApp, no grupo, tá bom, gente? Que eu não tô abrindo o privado por conta de vários problemas que aconteceu. Então, a não ser que seja uma dúvida mais pessoal. Mas se for uma dúvida sobre isso, coloque no grupo, porque muitas pessoas podem estar com dúvidas. Se tiver alguém que não consegue muito habilidade com trabalhar virtualmente, procure alguém que ajude você, que eu sei que você consegue. Todos nós temos dificuldade, precisamos do próximo. Assim também como eu tive, alguém me ajudou, alguém vai ajudar vocês. Então todas as nossas atividades vão ser aí, ó, na aula, na sala de aula Google. É só atividade, viu, gente? E se atentem aos prazos de entrega, tá bom? Beijo, fique com Deus, até a próxima aula. Não vejo a hora de ver vocês pessoalmente.